Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal da segunda série, segundo MED, espero que estejam bem. Vamos começar nossa jornada aqui, lembrando a vocês que quem tiver dúvidas pode me procurar pelo WhatsApp ou pelo Instagram. O WhatsApp o telefone é 991411208, indica a questão que você está com dúvida que eu te ajudo, ok? Então nós estamos começando aqui um módulo novo, é o módulo 7, tanto para os segundos A, B, C, D e E, quanto para o segundo MED. Módulo 7, página 293 para os segundos anos, página 165 para o segundo MED. O tema dessa aula é dinâmica do movimento circular. Nós vimos que a dinâmica estuda as forças, né? A equação fundamental da dinâmica é a segunda lei de Newton, não é verdade? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, quando você fala em dinâmica do movimento circular, nós queremos saber qual é a força resultante ou quais são as forças que atuam quando o corpo está em movimento circular. Se for um corpo em movimento circular e uniforme, vamos partir da situação dessa premissa, que eu tenho um corpo em movimento circular e uniforme. Então, tem aquela discussão anterior lá da questão da aceleração. Nós vimos que a aceleração ela pode agir de duas maneiras, aceleração vetorial ou aceleração total, ou ainda aceleração resultante, tem duas componentes, lembram-se? A tal da aceleração tangencial, que é aquela forma de aceleração chamada de aceleração tangencial ou escalar, que é aquela que produz variações no módulo da velocidade. Portanto, faz a velocidade aumentar ou a velocidade diminuir. É aquela aceleração presente nas fórmulas do MUV, na equação da velocidade, na equação do sorvetão, na equação do Torricelli, certo? Aquela aceleração escalar ou tangencial. A presença dela faz com que o movimento seja ou acelerado ou retardado. Mas tem uma outra forma de aceleração que nós vimos esse ano, que é a componente centrípeta da aceleração, chamada por alguns de aceleração radial. Então, o que é que caracteriza a aceleração centrípeta? Recordando com vocês, é que ela atua quando a direção do vetor velocidade muda. Nós vimos que a definição ampla de aceleração é... O que é aceleração? É a grandeza que produz variações no vetor velocidade no decorrer do tempo. Variar o vetor velocidade pode ser aumentar ou diminuir. Sim, fazer um movimento acelerado ou retardado. Mas não apenas isso. Pode ser mudar a direção. Então, quando o móvel muda a direção de seu movimento, ou seja, quando ele não vai em linha reta... Se ele está indo em linha reta, em movimento retilíneo, não tem aceleração centrípeta, porque a direção do movimento é sempre a mesma, a direção do vetor velocidade, ela não muda. Mas quando ele faz curva, mudou a direção do vetor velocidade. Se você se lembrar da primeira lei de Newton, o que diz a primeira lei de Newton, que é a chamada lei da inércia? Diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento em linha reta, com velocidade constante, em movimento uniforme. Então, quando o corpo está fazendo uma curva, ele não faz a curva espontaneamente. Espontaneamente, ele iria em linha reta. Já discutimos isso. Se você está fazendo uma rotatória de automóvel e o motorista abandonar a direção, o carro continua fazendo a curva ou ele sai em linha reta? Sai em linha reta por inércia. Portanto, qualquer trajetória curvilínea não é espontânea, é forçada. Porque vai ter que mudar a direção do vetor velocidade. Portanto, vai ter que ter aceleração centrípeta. Então, o que é aceleração centrípeta? Cuja fórmula é V ao quadrado sobre o raio, velocidade escalar ao quadrado sobre o raio, já vimos isso, ou ômega ao quadrado vezes o raio, velocidade angular, ômega ao quadrado vezes o raio. Tem duas formulinhas para centrípeta. Se você olhar em aulas passadas, você vai recordar isso. Então, quando que tem aceleração centrípeta? Quando a direção da velocidade muda, quando o móvel faz trajetória curva. Se eu estiver estudando um movimento circular e uniforme, o fato dele ser uniforme significa que não tem aceleração escalar, não tem aceleração tangencial, mas porque é uniforme, mas tem aceleração centrípeta, porque é circular, a direção da velocidade muda. Se eu estiver girando aqui a minha chavinha, lembra da minha chavinha? E se eu soltá-la quando ela passar ali em cima, ó, ela não continua girando, ela sai em linha reta, para o lado que está virado, não é ó, sai para lá, ó. Certo? Deixa eu pegar a minha chavinha aqui. Estou sem ela. Certo, gente? Quer dizer, em trajetórias curvilíneas tem aceleração centrípeta. O que diz a segunda lei de Newton? Equação fundamental da dinâmica.
Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo. Se eu estiver falando em força resultante centrípeta, ou seja, a dinâmica do movimento circular, quem que seria uma força resultante centrípeta? É aquela força resultante provocadora de aceleração centrípeta. Conforme segundo a lei de Newton, não existe uma aceleração sem que haja uma força resultante que a provoque. Então, a tal da força resultante é igual a massa vezes aceleração, a força resultante é a mãe da aceleração. Não há aceleração sem que haja uma força resultante provocadora dessa aceleração. Se eu tiver um movimento circular uniforme, em que essa aceleração aqui é a aceleração centrípeta, pois só tem ela, no movimento circular uniforme, só tem aceleração centrípeta, e eu aplicar a segunda lei de Newton, eu venho que força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Então, esta fórmula da força resultante centrípeta. FCP, força resultante centrípeta, é igual a massa vezes aceleração centrípeta. E essa tal aceleração centrípeta posso escrevê-la de duas maneiras, não é verdade, gente? V ao quadrado sobre o raio, ou ainda ômega ao quadrado vezes o raio. Deixa eu dar uma dura na Juma. Pera aí. Juma, quieta. Aqui, ó. V ao quadrado sobre o raio, ou ômega ao quadrado vezes o raio. Então eu posso escrever a fórmula assim, de duas maneiras. Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, ou seja, mv ao quadrado sobre o raio, isso aqui seria a aceleração centrípeta. Ou força centrípeta é igual a m, massa, ômega ao quadrado vezes o raio. Você vai usar uma fórmula ou a outra fórmula de acordo com a conveniência da questão. Então é o seguinte, a fórmula é uma só, né? Aliás, duas, FCP igual a mv quadrado sobre o raio, ou FCP igual a m ômega ao quadrado vezes o raio. A fórmula da força centrípeta, que vem da segunda lei. Força igual a massa vezes aceleração. Mas o mais importante, é... Tem um soluço aqui. O mais importante não é saber a fórmula, é você perceber o seguinte, que a força centrípeta não é uma força qualquer, é uma força resultante. Não é uma nova força. Então, um exemplo. Se você pensar aqui na minha chavinha, pendurada pelo fio, quantas forças atuam na chavinha, enquanto ela está aqui pendurada pela minha cordinha? Quem puxa ela para baixo? A força peso da chavinha. E quem puxa ela para cima? A tração da cordinha. Se a chave estiver parada em repouso, o que eu posso escrever? Que a resultante é zero. Então a tração terá o mesmo módulo que o peso, de tal maneira que uma se anule com a outra, pois o corpo está parado. Então não teria resultante nenhuma aqui. Corpo em repouso. Mas se eu puser a chavinha para oscilar, o que muda? Muda que agora o corpo não está mais em repouso. Está oscilando numa trajetória que é um arco de circunferência, um movimento pendular. Quer dizer, essa trajetória aqui, ó, que é um arco de circunferência, é uma trajetória sujeita à força centrípeta, porque ela não é retilínea. Idem se eu girasse a chavinha, não é? Quando eu giro a chavinha, ela não gira espontaneamente, sozinha. Ela se mantém na trajetória circular porque o fio atua nela. Se o fio deixar de atuar, ela deixa de permanecer na trajetória circular. Com a chavinha parada, o que acontece? O peso e a tração se anulam. Mas se ela estiver balançando, com ela parada, o peso e a tração se anulam. Por quê? Porque a resultante é zero. E se ela estiver em movimento circular, embora não seja circular e uniforme, é um movimento circular, tem centrípeta. O que acontece? A tração e o peso não se anulam mais. E quem é a centrípeta? A aceleração centrípeta. Qual é a direção da aceleração centrípeta? É a direção do raio e é sempre orientada para onde? Para o centro da curva. Lembra dessa história? O tempo todo, o que essa cordinha faz com a chave? Puxa na direção do raio e para onde? Para a minha mão, se ela estiver girando assim. Não é? Tcharam! Não é verdade? Quer dizer, a força centrípeta é uma força que tem a direção do raio. É uma força que é radial e que é sempre orientada para onde? Para o centro da curva, assim como sua filha, a aceleração centrípeta. Então, se a aceleração centrípeta tem a direção do raio e é orientada para o centro da trajetória, para o centro da curva, a força centrípeta também
tem a direção do raio e é orientada para o centro da curva. Então, o que é que muda? Muda o seguinte, ó. Se eu pensar no corpo, num carro, por exemplo, ó. Imagina que eu tenho um carro aqui, ó. Isso aqui é um carro, gente. Viajando numa estrada em linha reta. Depois aqui, imagine que isso aqui seja um carro. Usa a sua criatividade, sua imaginação. Depois ele passou numa lombadinha aqui. Depois esse carro passou numa depressãozinha aqui. Então ele foi em linha reta, passou na lombada, depois passou na depressão. O que muda? Muda que aqui o trajeto é retilíneo. Não tem aceleração centrípeta, porque o trajeto é em linha reta. Aqui, o trajeto é curvilíneo. Tem aceleração centrípeta. E aqui, idem, o trajeto é uma curva. Tem aceleração centrípeta. Se tem aceleração centrípeta, tem força centrípeta. Aqui, não tem força centrípeta. Então, essas forças se anulam. A resultante delas tem que dar quanto? 0. Então, o que acontece? Que a normal é igual ao peso, pois a força centrípeta é igual a 0. Por que a força centrípeta é igual a 0? Porque não tem aceleração centrípeta, porque a trajetória é retilínea. Ok? E aqui? Aqui tem força centrípeta. A trajetória não é retilínea. E a força centrípeta tem sempre a direção do raio. Essa é a direção do raio. E sempre orientada para onde? Para o centro da trajetória. Quer dizer, nessa nova situação aqui, ó, essas forças não se anulam. A força centrípeta não é uma terceira força. É a resultante dessas duas. Que deverá apontar para onde? Para o centro da curva. Portanto, para baixo. Qual é a condição para que essas duas forças produzam uma resultante que aponte para o centro da curva? De tal maneira que elas não se anulem. É que o peso seja maior que a normal. Então, aqui a normal tem o mesmo módulo que o peso. Aqui. Mas aqui, ó, o peso é maior que a normal, porque tem centrípeta que aponta para o centro da curva. Então, quem que é a força centrípeta aqui embaixo? É o peso menos a normal. Elas não se anulam mais, é a diferença entre elas. E ali? Aqui também tem trajetória curvilínea. Aqui também tem centrípeta que aponta para onde? Para o centro da curva. O centro da curva é para cima agora. Quer dizer, essas forças não se anulam mais. Elas deverão produzir uma força resultante centrípeta, que não é uma terceira força, é a resultante dessas duas, que deverá apontar para o centro da curva, ou seja, para cima. Condição para que isso ocorra: normal maior que o peso. Quem seria a força centrípeta aqui? Normal menos o peso. Então, olha de longe, ó. Aqui, ó. Trajetória retilínea. Não tem centrípeta. Normal igual a 0. Aqui, trajetória curvilínea, a curva é para cima, o centro da curva é para baixo. Tem centrípeta, que aponta para onde? Para o centro da curva. Então, aqui a centrípeta aponta para baixo. Para que isso possa ocorrer, a resultante dessas duas, normal e peso, tem que apontar para baixo. Quer dizer, o peso tem que ser maior que a normal. Não porque o peso aumentou, o peso é constante. É porque a normal diminuiu, a normal varia de acordo com a situação. Você não sente um friozinho na barriga quando passa na lombadinha? É a normal, é a variação da normal, é a força que você troca com o carro. E aqui? Tem centrípeta, porque a trajetória curvilínea que aponta para onde? Para o centro da curva. Qual a condição para que haja uma resultante entre essas duas, e que aponte para cima, para o centro da curva? É que a normal seja maior que o peso. Ok, pessoal? Então, o mais importante que eu passei para vocês agora, já estou finalizando essa aula, não é a fórmula. A fórmula é fácil, você vai decorá-la com facilidade. mv² sobre o raio é mais usada. Ou m⍵² vezes o raio, a fórmula da centrípeta. É você perceber que a força centrípeta não é uma outra força. É resultante que estiver presente naquela situação, sempre na direção do raio e sempre orientada para onde? Para o centro da curva. Então esse é um tema que tem muitas possibilidades, porque bastou fazer curva, tem centrípeta. Então em cada caso você vai ter que avaliar a curva, onde está o centro dela e botar a resultante, que é a resultante centrípeta, apontando para o centro da curva. Vocês estão meio confusos ainda, eu sei disso, mas nós vamos tentar resolver isso nos exercícios agora, tá? Martelando em cima dessa história, que a força centrípeta é a resultante, que sempre tem a direção radial, ou seja, a direção do raio, e aponta para o centro da curva. E o módulo dela, o jeito de calculá-la, são as duas fórmulas que eu te passei. Então já eu volto com uma aula de exercícios com vocês. Um abraço.